A gente começa agora a primeira mesa de fenomenologia, epistemologia e psicanálise. Aqui na mesa a gente tem André de Martini, psicanalista, doutor em psicologia pelo IPUSP, docente do CEPCOP, que é o Centro de Ensino, Pesquisa e Clínica em Psicanálise, e de graduação em psicologia em Santa Úrsula, também associado do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Ao lado, a gente tem o Vitor Orquiza, que vai estar apresentando o trabalho do José Palumbo, que infelizmente teve uma emergência e não pôde estar aqui presente hoje. Mas José Palumbo é psicólogo, professor doutor, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no campus Pantanal. E temos para encerrar a nossa mesa Fábio Moreira Vargas, psicanalista, doutor em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, professor de filosofia e ciências sociais na FECAP, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Com isso, passo a palavra para o nosso primeiro trabalho de hoje, que é o do André de Martini. Oi, bom dia a todos. É um prazer muito grande voltar aqui para o Instituto depois de tantos anos. Aqui que foi minha casa, né? Na formação, no percurso acadêmico que eu fiz e na graduação também. Hoje em dia eu estou no Rio de Janeiro. Quando eu recebi o convite, né, eu fiquei muito feliz pela própria situação. Enfim, eu só fui pensar o que seria meu trabalho bem depois, né? Na verdade, não importava muito. E num segundo momento, então, pensando sobre o que dizer, né, o que apresentar aqui, nessa interlocução com o trabalho do Nelson, eu escolhi esse texto, né, que se chama Planos de Realidade na Escrita e no Estilo Psicanalíticos, que foi um texto que a gente escreveu em conjunto, né? Eu entrei aqui na graduação em 95, no mesmo ano que o Nelson entrou, então eu venho acompanhando a trajetória do Nelson de perto desde então. E se eu bem me lembro, foi na disciplina Fenomenologia e Existência, Subjetividade, Corpo e Política, que tive o primeiro contato com ele como professor. Era uma disciplina em conjunto com o José Moura, né? E depois disso busquei contato, né? E entrei no grupo de orientação, onde tive o prazer de desenvolver as minhas pesquisas, né? Tanto do mestrado quanto do doutorado. Esses espaços depois se ampliaram para outros grupos de encontros teórico-clínicos, supervisão e discussão mais voltada para o pensamento clínico, quando então me dei conta de que a profundidade intelectual era apenas o contraponto de um olhar e escuta clínicos de mesma envergadura. Foi uma descoberta muito feliz, assim, enfim, né, ter essa ampliação daquilo que seriam as discussões mais estritamente acadêmicas, não é? E foi com o Nelson que eu me dediquei ao estudo sistemático da fenomenologia da percepção, entre algumas outras obras do pensamento de Merleau-Ponty. A escuta na experiência clínica, ela implica o corpo animado pela fantasia, pelas somatizações, marcas e outros fenômenos que acabam por configurar o campo transferencial e contratransferencial como um campo de co-corporeidade. Para usar aqui, né, um conceito do Nelson, do artigo dele de 2010, chamado da intercorporeidade, a co-corporeidade, elementos para uma clínica psicanalítica. Saiu na Revista Brasileira de Psicanálise. Pois bem, né? Então os traços, a letra escrita ou falada, o estilo e a própria linguagem podem ser pensados como uma extensão viva das produções da corporeidade. Não apenas o corpo somático como o assunto da biologia, mas o corpo significado imaginado na relação com o outro. Coisas que formam a prosa do mundo, para fazer outra referência a Merleau-Ponty.
Os autores em psicanálise muitas vezes encontram-se constrangidos em suas formulações teóricas por uma concepção epistemológica do corpo que não faz jus à complexidade do fenômeno clínico. Esse é um argumento do Nelson, bem familiar para mim desde o início, né? Então, de alguma maneira, há nisso uma continuação dos impasses que o próprio Freud viveu junto à comunidade neurológica e psiquiátrica de sua época, ao procurar falar do corpo histérico animado pelas fantasias inconscientes. Era uma nova concepção de corpo que excedia os limites epistemológicos do corpo da fisiologia e da biologia daquele momento, né? As pesquisas do professor Nelson nos ajudam a compreender não apenas a importância de Merleau-Ponty para a epistemologia do corpo vivido, como um suporte mais que bem-vindo para o pensamento clínico psicanalítico, mas também as limitações dessa interlocução. A psicanálise constitui um campo próprio de atuação, com seus métodos, teorias e demandas empíricas. O pensamento clínico, que não se esgota em um modelo filosófico compreensivo. Podemos observar isso especialmente em questões como a sexualidade ou as fantasias inconscientes. Em seu trabalho de 1995, do Nelson, né, sobre as concepções de realidade na clínica freudiana, isso está publicado como um livro, né? A Força da Realidade na Clínica Freudiana, de 95, pela Escuta. Compreendi mais de perto seu próprio trabalho clínico, a partir do relato de 2 casos exemplares das questões e enigmas da corporeidade. Farei então um breve recorte de um capítulo que escrevemos juntos para o livro Subjetividade e Literatura, Harmonia e Contrastes na Interpretação da Vida, organizado pela professora Ariane Ewald em 2011, publicado pela editora Nau. O livro propõe interlocuções entre a literatura e diferentes áreas do saber. Esse material foi também depois apresentado em 2014 no 30º Congresso Latino-Americano de Psicanálise da FEPAL, em Buenos Aires, com a temática Realidades e Ficções. Passo agora a ler alguns trechos do trabalho. Desde sua criação por Freud, há mais de 100 anos, a psicanálise é acusada em meios acadêmicos e científicos de não passar de uma obra de ficção, aqui tomada em um mau sentido. Não faltaram, por outro lado, aqueles que procuraram aproximar o trabalho psicanalítico dos esforços dos grandes autores da literatura, em sua busca por descrever as faces menos visíveis da subjetividade humana. Como se sabe, no dia 28 de agosto de 1930, Anna Freud recebeu, em nome de seu pai, o Prêmio Goethe da cidade de Frankfurt. Um prêmio de literatura, não um prêmio de medicina ou de ciência. Não queremos retomar uma polêmica que já é velha, sobre se a psicanálise é ciência ou é arte, mas sim caracterizar uma situação que acreditamos não ter se estabelecido apenas pela qualidade literária do texto freudiano, ou seja, apenas por uma questão estilística. Pensamos que o material que se oferece à reflexão psicanalítica situa-se, de fato, na imbricação entre diferentes planos de realidade. A complexa trama da dinâmica psíquica entre inconsciente e consciência, entre processo primário e secundário, entre princípio do prazer e da realidade, exige sua descrição e teorização, uma linguagem, um texto, que busque sua especificidade na elaborada escrita e linguagem de uma boa literatura. Entendemos cada vez mais que trabalhamos na clínica
com nuances quase imperceptíveis, tanto de afetos como de representações. Vários temas se entrecruzando, aspectos psíquicos assumidos como pertencendo a um plano da realidade, sonhos descritos e definidos como sendo apenas do plano da realidade psíquica, traumas que não poderiam ter acontecido na realidade e fantasias que parecem ser a única realidade prazerosa de nossos pacientes. Entre as questões colocadas desde o início para Freud e para todos os que se preocuparam com a construção de uma teoria psicanalítica, é possível destacar a seguinte: é ou não necessário que se confine a complexidade dramática e a criatividade da fala e da expressividade de um paciente, seja na categoria de realidade psíquica, seja na categoria de realidade exterior? Não resta dúvida que há um impasse e uma série de problemas na utilização da psicanálise dos diversos conceitos de realidade. Toda escrita psicanalítica carrega a marca desse impasse e talvez sua riqueza dependa exatamente de sua permanência nesse impasse. Parece-nos que a condição de analista depende de uma constante redescoberta de novos acessos à invisibilidade, aquilo que não se dá diretamente à compreensão consciente. Isto que chamamos um estilo próprio da psicanálise, e que não deve ser confundido com o estilo de escrita de cada autor, ainda que possa permeá-lo, remete ao cultivo permanente desse lugar de abertura e instabilidade, sem o qual o trabalho clínico correria o risco de se tornar pedagógico, engessado. A ambiguidade da oscilação entre literatura e ciência na produção dos psicanalistas expressa, deste ponto de vista, um sadio movimento de abertura na produção da teoria, o que é coerente com o objeto mesmo da psicanálise. O trabalho com o texto, nesta perspectiva, é permeado por um estilo que emerge como resposta a diferentes apelos, em níveis de realidade sobredeterminados. É bom seguir aqui, né, o texto do Nelson, né? Fazê-lo com minha voz um pouco também, né? Para encerrar, eu faço apenas uma menção a uma segunda parte desse mesmo trabalho, e fica aqui o convite à leitura, em que apresentamos uma reflexão sobre a tetralogia O Mar da Fertilidade, de Yukio Mishima, publicada originalmente entre 1969 e 1970. Nela, falamos de uma impactante experiência do estranho, que se origina no ápice da história do personagem principal, estendendo-se ao corpo do próprio texto, em uma ligação febril de contágio entre prosa e o leitor. Ao longo de um romance, desenvolvemos uma ligação muito especial com os personagens, com a narrativa, com sua forma e dimensão linguageira. Nossos pensamentos e afetos são compartilhados. Leitor e obra. Creio não ser exagero dizer que a partir de determinado momento, numa leitura, já não é mais possível dissociar objetivamente os sentimentos e pensamentos do personagem ou do narrador daqueles propriamente nossos, pois que emprestamos nossa percepção e aparelho psíquico àquela voz literária, a seus sentimentos e aos acontecimentos que o personagem vive, tal como se fosse um duplo nosso. Essa é a persuasão do escritor quando é bem-sucedido. Deixamos-nos submergir nesse meio linguageiro e compartilhamos de dentro as experiências que são propostas. Tal nível de realidade, a rigor, não poderia ser denominado de ficcional, em que pese o ponto de vista que interessa à psicanálise. Nesse sentido, a experiência narrativa não é uma mera simulação, mediada ou criada artificialmente pela cognição. Há, de fato, um arrebatamento, estamos vulneráveis a esse compartilhamento de afetos
e pensamentos. Se existe uma ação consciente, no sentido que percebemos nossa ligação com o personagem e damos a ela uma compreensão particular, podemos, por exemplo, escrever sobre o texto, interpretá-lo, dar-lhe novos sentidos, recomendá-lo a alguém e assim por diante. Ela só pode acontecer porque já há pensamentos e afetos que lhe são concomitantes. Um pensar que já está desde o início ancorado no corpo. É comum dizermos que uma determinada história será mais ou menos apaixonante conforme a habilidade narrativa do escritor. Mas essa habilidade tem menos a ver com uma engenhosidade de raciocínio que nos captura intelectualmente, do que com a capacidade de produzir um texto que seja capaz de promover essa experiência compartilhada e polissêmica de impressões, sensações, afetos, pensamentos e corpo. Este foi um eixo central de meu próprio mestrado, orientado por Nelson, que resultou em uma investigação mais específica sobre o tema do estranho, do Unheimlich, que se estendeu ao longo de quase 10 anos, em 2 artigos que também publicamos em conjunto. Novas Notas sobre o Estranho, da revista Tempo Psicanalítico, em 2010, e O Sentimento de Si e o Estranho, publicado na Revista Brasileira de Psicanálise em 2019. Estes e outros trabalhos que veremos nesse simpósio certamente nos dão um vislumbre, além do mais, de que o tema dos planos de realidade, da escrita e do estilo não se limita a um interesse intelectual abstrato, mas se estende como prática viva de um grupo de pesquisa extremamente produtivo, constituído pelo trabalho contínuo e cuidadoso do professor Nelson nessa universidade. É isso. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom, eu sou o Vitor, mas eu vou ler aqui o trabalho de um grande amigo nosso, que é o José Henrique Parra Palumbo, não sei se vocês conhecem, é o Zé, vou falar o Zé. E o Zé, eu acho que foi o aluno do Nelson que foi mais longe, eu diria, literalmente, porque ele está em Corumbá, ele passou recentemente na Federal do Mato Grosso do Sul, e ele está numa semana de contratação, acabou acontecendo uma emergência, eu vou ler o trabalho dele no lugar dele, portanto, eu não me responsabilizo aqui pela mensagem, tá? Vamos lá. O título do texto do Zé é Sobre Encontros, Ética e Saberes. Diz ele: Nelson e caros colegas, falo aqui pela boca do Vitor, pois infelizmente não pude estar presente. Antes de começarmos, agradeço aos colegas da comissão organizadora pelo convite e pela organização deste belo evento em homenagem à vida e ao trabalho do Nelson. Espero que todos tenham um excelente dia de trabalho e, claro, de comemorações. Vocês ouvirão a seguir uma espécie de mistura entre comentário e testemunho. Como espero ter aprendido ao longo dos anos nesse instituto, o Zé fez a graduação e o doutorado aqui, o mestrado na França, a partir da experiência e do privilégio de ter sido aluno de Nelson e orientado por ele em meu doutorado. Tento deixar o texto que comentarei falar, mas não o deixo falar sozinho. Então, também busco testemunhar sobre o impacto deste comentário, o que este dizer sobre o texto suscitou em mim. Se há algo de fundamental e irrevogável em nossas vidas, podemos concordar que isso é um encontro humano. O potente, criativo e afetivo encontro entre nós. Encontro este que se dá ao mesmo tempo dentro e fora de nós, e numa realidade entre nós. Afirmo isso porque compartilho com a apresentação central que Nelson faz, ele cita o Nelson,
nota sobre a noção de alteridade em Levinas, da ideia de que não há sujeitos sem outros. Por isso, para sustentar a tese de que não há sujeito sem o outro, retomo aqui o argumento dele sobre o caminho trilhado por Levinas da fenomenologia à ética como filosofia primeira, em função da crítica à ontologia e à filosofia da consciência ocidentais. Creio que esse argumento, tão bem conduzido por Nelson neste trabalho, contém elementos centrais na leitura feita por ele da psicanálise e de sua prática clínica, mas não só. Esse mesmo argumento contém também elementos centrais da forma gentil e generosa com a qual Nelson investiga os fenômenos que, digamos, surgem do campo da intersubjetividade ou da intercorporeidade. Sejam esses fenômenos clínicos, sejam eles ligados à história ou à constituição conceitual das práticas e teorias em psicanálise. Vamos então ao comentário. Em um primeiro momento, mais introdutório desse trabalho, nós deparamos com uma síntese importante sobre as colunas centrais do pensamento de Levinas. Após apresentar o percurso de formação e as influências da fenomenologia husserliana e de Heidegger no pensamento do filósofo, Nelson discorre 1. A respeito do primado da autoridade e 2. A respeito da transição de uma crítica epistemológica a um debate fundamentalmente ético. No caso do primado da alteridade, o leitor é informado sobre como a fenomenologia sinaliza, ao tratar do problema moderno da relação entre consciência e mundo, com as noções de intencionalidade da consciência ou percepção, uma espécie de caminho, sem volta, aliás, para a crítica filosófica de Levinas. Nesse sentido, a partir da fenomenologia, a primazia da consciência será questionada de forma radical pelo filósofo, tanto do ponto de vista ontológico, como entidade anterior à existência do mundo, ou como morada de um eu que precede o outro, quanto do ponto de vista epistemológico, como condição do conhecimento do mundo, ou como lugar do sujeito e de suas relações com o objeto. Assim, diz o Nelson, Levinas radicalizará ainda mais aquelas posições fenomenológicas. Fecha aspas. No item seguinte, a argumentação dedicada a essa radicalização de Levinas explora precisamente como a alteridade não é apenas um não-eu, que pode ser tomada como resultado de uma operação de apreensão do mundo por um sujeito já constituído que remete a si mesmo o objeto. O problema dessa operação é assimilar, por meio da semelhança, a diferença ao idêntico. Né? A diferença ao idêntico. O que acaba também por transformar o outro naquilo que é apreensível pelo eu, ou naquilo que já está nele. Ou seja, como diz o Nelson, permanente exercício de mesmice. Contudo, a própria experiência subjetiva, em sua fenomenalidade, impõe a diferença também como inassimilável, como algo que escapa, portanto, às possibilidades de representação que o sujeito tem do mundo. Assim, é inevitável, na relação consciência-mundo, eu, outro, sujeito-objeto, uma dimensão traumática e de desarranjo da posição subjetiva. Por outro lado, se exclui também a ideia de que a subjetividade só se estabelece na medida em que o mundo, os outros e os objetos fornecem as impressões sensíveis que se associam, por exemplo, por semelhança, contiguidade ou causalidade, como defenderia Hume no Tratado da Natureza Humana ou qualquer outro empirista. Nelson aponta aqui que essa dimensão da experiência subjetiva é traumática, pois a própria subjetividade, enquanto experiência, vivência, existe e se constitui também como o excesso do outro. E, ao mesmo tempo, o outro só existe também em relação ao sujeito, enquanto força constituinte deste. Diz o Nelson, não há alteridade em um nada ou alteridade de um nada. Há a alteridade como força constituinte da subjetividade. Fecha aspas. Assim, a subjetividade é um processo, uma espécie de continuidade,
o movimento que tem seu ser na relação com o excessivo, com o diferente e que gera ruídos e desarranja uma suposta fixidez do idêntico, e, em última instância, do uno. Essa mesma dimensão traumática da experiência subjetiva também indica os limites da racionalidade característica de uma filosofia que entende o sujeito estanque e categorial como ponto de partida e de chegada da existência e do conhecimento. Logo, a noção levinasiana de alteridade como força constitutiva da subjetividade está no registro do infinito, ou ainda do inconcebível, do inesperado, do desarrazoado. E dessa maneira, a racionalidade própria à experiência subjetiva humana, proposta a partir daqui, é também a de uma razão movediça, sem os parâmetros de um a priori e aberta. O que nos leva à segunda coluna de sustentação do pensamento de Levinas, comentada por Nelson. Lembremos, a transição de uma filosofia centrada no debate epistemológico para a problemática ética. Essa é a segunda coluna, né? Já que a presença da alteridade na experiência subjetiva é inevitavelmente traumática, o que nos possibilita formas de conhecer não totalizantes, quando permitimos ao pensamento, digamos, certa mobilidade. Poderíamos defender que a alteridade, em sua infinitude, jamais pode ser completamente representada. Desse modo, o rosto do outro, tão caro a Levinas, carrega consigo uma estranheza, produzindo na experiência subjetiva também uma dimensão de responsabilidade diante do outro irredutível ao eu. Ou melhor, a alteridade implica responsabilidade, e assim uma relação ética entre eu e outro. Porque de partida, na experiência subjetiva sensível, o contato e a proximidade, não no sentido físico, local, na proximidade entre eles, impossibilita a indiferença de um eu para com o outro. Encaminhando suas conclusões na última sessão desse trabalho, Nelson então demonstra que a crítica levinasiana ao primado da consciência e sua subsequente defesa da alteridade como solo constitutivo da experiência propriamente subjetiva estabelece nesta dimensão da responsabilidade entre eu e outro a ética como filosofia primeira. Portanto, a relação entre consciência e mundo seria, antes de qualquer outra coisa, um ato moral. Moral aqui no sentido de objeto da ética, e não um ato cognitivo. Vale citar um trecho do Nelson que tomo por central aqui. Então, Nelson falando. A não indiferença exige e impõe uma forma particular de se conceber a responsabilidade. A responsabilidade prevista no escopo de um posicionamento ético é aqui presentificada em sua radicalidade. Sou responsável porque respondo ao outro. Sou constantemente exigido pelo outro em sua alteridade, que se recusa a uma absorção ao meu mundo identitário. Sou responsável pelo outro porque constantemente coloco-me no trabalho exigido pelo ato de responder ao outro. Sou chamado pelo outro e respondo. Assim, a subjetividade seria inaugurada no ato de resposta ao chamado de um outro. Os processos permanentes de subjetivação passam a ser entendidos a partir da constante exigência de resposta ao outro em sua radical alteridade. Impõe-se sempre, através da proximidade do outro, um pedido, uma exigência que procuro responder, mas que nunca respondo plenamente. A responsabilidade aparece para Levinas, em Outramente que Ser, título, como a estrutura fundamental e primeira dos processos de subjetivação, da subjetividade entendida em sua posição essencial, ou seja, como ética. Fim de citação do Nelson. Vemos aí, agora o Zé falando, né? Vemos aí nesse trecho justamente como a exigência inaugural de responder ao outro na experiência subjetiva, colocada pela presença mesma da alteridade na base dos processos de subjetivação, é uma exigência que condiciona e configura o modo do sujeito se relacionar com a diferença,
com o não-eu, e poderíamos dizer com o que diz conhecer. Então, não é a estrutura do ser, nem a composição a priorística do entendimento que determina anteriormente o conhecimento humano. Antes, é a maneira pela qual a experiência subjetiva é tomada pela presença-ausência da alteridade radical e sua exigência de resposta ao outro que fornece as condições do conhecimento. Creio eu que, no texto do Nelson, nota sobre a noção de alteridade em Levinas, fazendo trabalhar um modo como esse filósofo assenta sua crítica num registro de uma temática ética, traduzem muito bem não só o cuidado do Nelson com a questão da alteridade e suas implicações para o debate teórico em torno da constituição subjetiva, mas também expõem, como apontei no início de minha apresentação, sua maneira de encarar os desafios do campo psicanalítico, seja na clínica, seja em sua história, em suas teorias ou pesquisas. Em função disso, deixo de discorrer sobre o texto do Nelson e tento responder aqui ao que foi dito pelo texto, no espírito mesmo da proximidade com a alteridade e dos encontros com o Nelson. Faço isso a seguir como uma espécie de testemunho sobre minha experiência de orientação. De pronto, lembro-me de minha primeira aula com o Nelson no segundo semestre de 2006, meu primeiro ano de graduação. Naquele momento, curioso com as propostas comportamentalistas e mais entusiasmado, confesso, com as atividades não acadêmicas da vida de um universitário, me deparo com um professor explicando para a sala o significado da epistemologia e a importância dela para se pensar a psicologia, aqui com P maiúsculo. A proposta da disciplina: discutir a diversidade do conhecimento em psicologia. O texto abordado no início do semestre, a dúvida de Cézanne de Merleau-Ponty. Ali, deste primeiro encontro, saí eu com várias dúvidas, me sentindo provocado a pensar na constituição dos saberes psicológicos. Provocado por elas, segui meu percurso de formação até que, findado meu mestrado, decidi fazer o doutorado na psicologia e comecei a pensar sobre a orientação. Quando procurei por Nelson para conversar sobre minhas ideias de projeto, sua receptividade e disponibilidade, não só para comigo, mas para com outros orientandos, me marcaram. Antes do processo seletivo, frequentando a disciplina da pós-graduação lecionada por ele, naquele período, e as reuniões do grupo de orientação, fui recuperando a sensação que tive quando de meu primeiro ano de graduação, que algo provocador, intrigante se dava naqueles encontros. Penso hoje que a essa sensação está relacionada à capacidade do Nelson de se deixar desarranjar pela alteridade e responder a ela, mesmo que não plenamente. Mas ainda é sua abertura ao outro, as indagações deste, que cria o espaço saudável, criativo e afetuoso no qual sua pesquisa e as de seus orientandos se cruzam, se beneficiam e se potencializam. É como se ali pudéssemos testar e ensaiar os problemas de pesquisa do campo psicanalítico, deixando fluir a dimensão do irrepresentável do outro em nossos debates, daquilo que não é completamente assimilável por nossas questões colocadas anteriormente. E isso, para além do debate em torno do andamento da pesquisa em si. Por exemplo, certa vez, Nelson me perguntou se eu estava me divertindo, tendo prazer com a pesquisa. Naquele momento, estava um tanto desanimado com o trabalho e não tinha percebido isso claramente até ser indagado sobre. O que foi de fundamental importância para recuperar o interesse pela pesquisa. Em outra ocasião, conversávamos sobre como acabamos encontrando certos resultados inesperados, nos frustrando com algum deles e nos surpreendendo com outros. Além disso, apesar de todos seus orientandos saberem, vale lembrar como o espaço das orientações semanais permite com que nossos textos sejam debatidos, dando direções à pesquisa e colaborando para que, ao final do percurso, tenhamos trabalhos mais sólidos. Talvez seja por isso que gosto de repetir que a pesquisa feita neste grupo é uma pesquisa sempre coletiva, porque ela sempre parte deste solo de respeito radical à alteridade e convivências.
pelo qual Nelson é o grande responsável com sua postura ética. Além disso, é essa postura ética que também nos é transmitida enquanto vamos assumindo nossos problemas de pesquisa e respondendo por eles e a eles, enquanto clínicos, pesquisadores e professores. Todos os saberes que aprendemos e desenvolvemos entre nós são engendrados a partir dos encontros sustentados, inicialmente pela postura ética do Nelson. Eu assino embaixo aqui. Os pequenos exemplos podem parecer triviais, afinal, entre as funções de um orientador e de um pesquisador já amadurecido na capacidade de conduzir muitos projetos de pesquisa, está a coordenação e a direção desses projetos e, digamos, dos recursos humanos envolvidos. Mas nada dessas trivialidades é sem importância. Ao contrário, é justamente esse tipo de movimento, postura, organização básica e, sobretudo, insisto, disponibilidade do Nelson que possibilitou não só excelentes trabalhos de pesquisa, mas também ofertou aos seus alunos uma formação acadêmica comprometida eticamente. Do mesmo modo que, como já mencionei, a postura do Nelson garante seu trabalho de pesquisa rigoroso sobre as questões clínicas, históricas e teóricas em psicanálise. Pois o que sabemos, o que somos e o que fazemos são, sem dúvida, fruto de encontros. Por fim, gostaria de agradecer mais uma vez ao Nelson por sua generosidade e por todo acolhimento. Desejo a você uma excelente aposentadoria da USP, novos encontros e, por que não, aventuras orientais. Obrigado. Alô, alô, funciona? Funciona. Bom dia. Bem, é uma alegria imensa estar aqui. Um dos últimos orientandos, eu acho, né? Ser o último é uma responsabilidade em vários sentidos, tanto quanto o primeiro. É um prazer enorme, dada a minha tendência ao delírio e ao devaneio. Eu escrevi, não tenho esse hábito, mas tentarei fazer uma leitura menos, né, entroncada, dado o nosso tempo, mas acho que a gente vai dar tudo certo aqui com o que eu escrevi. O título da minha fala se chama Onde está a potência terapêutica de um pensamento? É uma pergunta, né? Não sei se eu vou respondê-la, mas ao final vou tentar encaminhar uma possível resposta. Ouvindo o Zé agora, a gente vai ter um diálogo bastante interessante com as coisas que ele falou, com as coisas que estão presentes ali, mas pensando agora na abertura da Bruna, misto de emoção, identificação, homenagem, talvez esse texto fale sobretudo do grupo, eu acho, e portanto, do Nelson, né? Vamos lá. A mesa na qual tenho a honra de participar tem como nome Psicanálise, Fenomenologia e Corporeidade, Epistemologia e Clínica. É preciso de saída notar o fôlego. Nenhum desses termos aí é impreciso, mas certamente profundamente complexos. Sobretudo quando, a partir dos universos que cada um deles evoca, nosso encontro almeja nada menos que pensar sobre a contemporaneidade dessas articulações através do pensar de outro pensamento. Os textos, ideias, a obra, em suma, do professor Nelson. Um campo do saber, uma área, tensões e conflitos, seus ecos do pensar em um pensar sobre o outro. Teremos que regressar a esse mote algumas vezes. Neste grande oceano de possibilidades, certamente capaz de ser estofo de 18 simpósios, é preciso fazer uma escolha. E assim como a tentação da filosofia deixa-se manifestar logo na sequência dos termos que dão nome a essa mesa, meus brevíssimos comentários não farão senão flutuar nesta velha companheira das horas aflitas, a filosofia. Mas de um modo muito modesto, que procura apenas forjar uma canoinha para que a gente possa depois pensar por sobre ela, nesses mares profundos. Vamos lá, Aristóteles às 11 da manhã. No livro Zeta da Metafísica, Aristóteles dirá: o ser se diz de muitos modos. Por isso, não é possível que haja uma única ciência que dele se ocupe. 2000 anos Aristóteles já sabia disso. E tem gente aí publicando livros. A psicanálise não é uma ciência, blá, 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 muito bem. De minha parte, e penso que talvez da maioria dos aqui presentes, a psicanálise é uma dessas ciências que reservou alguns aspectos do ser
suas tintas e observações. Sobre o ser, vamos deixar para depois, né? O fato é que a filosofia e sua sedução pela psicanálise já nos são conhecidas, polemicamente conhecidas. O professor Nelson, que viu Foucault e Derrida in loco, não sei se saiu tão bem quanto ele entrou de uma aula do Derrida, mas leitor atentíssimo do Merleau-Ponty e que dedicou muitas páginas sobre esta curiosa sedução chamada filosofia, certamente nos é uma feliz ocasião para sermos, atenção agora, não seduzidos pelas águas filosóficas. Como diria um certo alemão com seu martelo e bigode, há gente por aí que turva as águas para parecerem profundas e nos seduzem pela incompreensão. É preciso estar atento. Regressemos a isso muito em breve. Nietzsche. Eu dizia acima acerca da necessidade de se fazer uma escolha pela riqueza dos temas possíveis dessa mesa e pelo nosso brevíssimo tempo. Pois bem, aqui vai. Dedico aos palavrões que nomeam esta mesa e que aqui nos reúnem particular atenção aos dois primeiros: fenomenologia e psicanálise. Aqui ver se conseguimos chegar à epistemologia, à clínica e ao corpo do professor Nelson. Não é? Fenomenologia é muito longo, então provavelmente eu falarei fenomenologia, mas é fenomenologia, certo? Um brevíssimo olhar sobre as abordagens em psicologia que se relacionam com a fenomenologia nos mostrarão uma curiosa situação. A grande variedade de termos e nomes, aspas, humanista fenomenológica, fenomenológica existencial, humanista existencial, psicologia fenomenológica. De súbito, pode pensar aquele estudante ávido pelo domínio das psicologias que cada um desses nomes, e em sua presença nas grades universitárias de todo mundo, falaria de uma abordagem diferente. Cada uma dessas psicologias seria uma forma distinta de psicologia. Quanta psicologia? Ocorre que a desconfiança rapidamente toma o lugar de uma identidade, pois quase todas essas psicologias falam de um tal Husserl. Isto é, todas elas reafirmam sua origem no pai da fenomenologia. Isso não é pouca coisa. Husserl é um desses caras que inventaram uma coisa nova e tinha a pretensão de ser um novo campo do saber filosófico e conseguiu. Poucos conseguem esse tipo de coisa. Todas essas abordagens procuram derivar sua origem do método fenomenológico. Assim, temos uma filosofia sendo pensada como nascente de abordagens em psicologia. Eis-nos aqui com nossa amiga sedutora, a filosofia. Mais do que isso, essa psicologia tem também pretensões de sistematizar psicopatologias. Contudo, quando nos propomos a ler parte da enorme bibliografia sobre o tema, a quase esmagadora maioria dos textos diz tratarem-se de psicologias advindas da fenomenologia, mas quando se chega no momento de falar sobre a clínica, isto é, nas partes descritivas ou nos relatos das experiências clínicas, avaliações de caso, temos um pequeno incômodo. Outras abordagens completamente diferentes da fenomenologia começam a aparecer como métodos para avaliação dos casos. Acredita, tem para todo gosto, não é? E o retorno... mas então ficamos com algumas questões. E a redução eidética? E a redução transcendental? E o retorno às coisas mesmas? E a estrutura triádica da experiência da consciência? Polo egológico, noema, noese. E a apresentação? E a presentificação? E a estrutura temporal da consciência em suas protensões e retenções? Em suma, cadê a fenomenologia nas psicologias fenomenológicas? Poder-se-ia dizer, mas esses conceitos e suas operações estão pressupostos nessa prática. O filósofo torce o nariz. Se estão pressupostos, então não é fenomenologia. Ou seria preciso esquecer que uma das condições sine qua non do método fenomenológico é a eliminação de todos os pressupostos. Se uma prática clínica o pressupõe, do que estamos falando então? Em outras palavras, o que é uma psicologia fenomenológica? Por mais angustiante que pareça, ninguém parece conseguir definir ao certo, e já há bastante tempo. Polêmicas à parte, desenha-se uma complicada situação na qual a grande diversidade dos próprios nomes das psicologias que se originam da filosofia de Husserl talvez se explique pela grande dificuldade que há em transpor para a psicologia a filosofia husserliana. Uma saída evidente seria regressarmos então ao pai da horda. Voltemos a Husserl para buscarmos a fundamentação desta psicologia. Sim, o filósofo Husserl, matemático de formação, fundou a ideia de uma psicologia fenomenológica, cunhou o termo ele mesmo. Mais do que isso, notem, Husserl usou a palavra fenomenologia em sua obra aproximadamente 2.700 vezes. A palavra psicologia por volta de 4.000 vezes. Claro, esse argumento selvagem nada prova.
mas talvez indique que o filósofo estava bastante interessado nesse negócio de psicologia. Ela parecia algo muito importante aos seus olhos. Ocorre que quando vamos analisar o texto de Husserl, árido como um soco, como eu gosto de dizer, quantas indicações clínicas nós encontraremos? Quantas indicações sobre qualquer experiência terapêutica? Aliás, obra que não terminou de ser publicada, porque tem que decifrar a letra do homem. Depois a gente pode falar disso, é muito divertido essa história. Quantas indicações sobre qualquer experiência terapêutica a gente encontra? Zero, nada, nenhuma, nada. Isso porque tratava-se na pena de Husserl de uma psicologia muito específica. Em sentido restrito, tratava-se de uma epistemologia num sentido forte, uma área do conhecimento. Tratava-se de investigar como conhecemos aquilo que julgamos conhecer. Mas, uma vez que Husserl ele mesmo estava bastante interessado no tema da psicologia, somos lançados imediatamente na reflexão sobre a natureza dessa relação entre a psicologia e a fenomenologia. Sobretudo, isto é fundamental, porque Husserl explicitamente desejava, entre outras coisas, fundar a fenomenologia contra a psicologia de sua época. Tanto o psicologismo como a psicologia científica, duas posições muito fortes do período que Husserl escrevia, que não dá para eu entrar aqui agora, senão meia-noite, né? Notemos, então, que esse encontro já se coloca sobre o fundo de uma questão. E essa articulação é tão complexa que alguns autores contemporâneos dirão, não são poucos, que não existe uma abordagem fenomenológica de psicologia. Mas, no máximo, uma epistemologia vinda da fenomenologia que poderia certamente auxiliar na construção de uma clínica. Pois se a fenomenologia é uma investigação, uma detida reflexão que procura evidenciar as condições de possibilidades gerais das vivências da consciência, ela não pode acontecer no ambiente terapêutico. Depois, é claro, o psicólogo, banhado nas águas husserlianas, poderia analisar a experiência clínica, pensar sobre os acontecimentos ali passados. Mas aí mesmo já existem muitas complicações, uma vez que a análise fenomenológica pressupõe uma reflexão desinteressada. Ora, pois, como, pergunto, uma relação terapêutica seria desinteressada? Como um sujeito distanciado pelo método se retira da relação terapêutica? É claro que existem contribuições fecundas e muito interessantes de autores que, baseando-se na fenomenologia, levaram-nos aos campos da experiência patológica, como Jaspers, sua fundamental Psicopatologia Fundamental de 1913, ou Binswanger, Mikulski. Mas aqui estamos muito próximos de uma psiquiatria fenomenológica e mais distantes das psicologias de caráter fenomenológico. Fechemos essa rota que nos levaria longe demais. Nesse imbróglio acerca da psicologia com a fenomenologia, que, notemos, apresenta-se sobre um fundo mais sutil e amplo das relações da própria filosofia com o universo psicológico, façamos o seguinte. Assim como Husserl queria voltar às coisas mesmas, voltemos a Husserl ele mesmo em dois pontos muito específicos. Husserl sabia perfeitamente que estava parindo de sua brilhante cabeça matemático-filosófica um novo campo do saber humano. Sim, a fenomenologia teria a pretensão de ser uma nova área da filosofia, ainda que com suas evidentes relações com a tradição propriamente filosófica, como a epistemologia, o idealismo transcendental kantiano, entre outros. Mas como campo novo, Husserl sabia igualmente que não poderia esgotar em absoluto as questões que a própria fenomenologia tomava para si. Tratava-se de abrir rotas, encaminhar trilhas, propor uma maneira de pensar, uma escola, em suma, capaz de ser mobilizada para investigar as mais variadas experiências humanas. Estou falando muito rápido? Não, tá Tá excelente. tranquilo? Tá. Isso significa que uma coisa é tentar aplicar a fenomenologia à psicologia simplesmente. E outra, bem diferente, é servir-se da tradição fenomenológica enquanto se firma no que é específico e irredutível de uma outra área. Com isso, talvez percamos a posição absolutamente desinteressada do método, mas ganhamos algo bastante valioso em seu lugar: a entrada sutil do outro. Duplamente outro. Um outro campo do saber e um outro humano que pensa a partir de suas experiências em seu próprio campo, que vai, sem deslocar-se de onde está, servir-se da astuta ideia husserliana. Aqui, o salto não foi pequeno. E, curiosamente, segue uma trilha aberta pelo próprio Husserl, quando nos apresenta a famigerada intencionalidade da consciência. Ora, vamos lá. Estrutura triádica das constituições das vivências. Um ego assumido,
Um ego que lança seus tentáculos, a noese, um ego que captura alguma coisa, o noema. Dito no jargão popular, a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Já aqui, no velho Russell, o outro apareceu no horizonte. Esses outros tantos que podem povoar a minha consciência incessante de capturas. Notemos, temos uma consciência, então, aberta ao mundo. Notemos também um mundo formatado pela consciência. Um mundo cheio de outros que estão ali, atrás da porta, mas ainda sem face. Retomemos o fio antes que o outro venha tecê-lo conosco. Russell abriu uma nova área do saber humano. Isso significa que levar a fenomenologia e seu jargão, seus métodos e pretensões para as psicologias é sempre correr o risco de desconfigurar ou um ou outro. Diferentemente, como campo do saber, como rota aberta e ainda aberta, é possível banhar-se nas águas fenomenológicas para fazer emergir, a partir de seus problemas, um diálogo mais interessado em dar espessura ao que é específico do encontro com outras áreas, do que fagocitar o irredutível na maquinaria incessante da intencionalidade. Fenomenologia como prisma, como rota, como possibilidade. O segundo ponto que eu gostaria de recuperar é que Russell sabia que a fenomenologia era uma filosofia num sentido forte. Forte, forte, maiúsculo. Ela queria nos mostrar as condições de possibilidade e as formas através dos quais a consciência, em geral, constitui suas vivências. Sim, em geral, todos nós aqui, russos estadunidenses, céticos e platônicos, psicanalistas ou curandeiros. Todos. Mas a tal psicologia, em todas as suas variações, por outro lado, está invariavelmente marcada por ter uma parte empírica, isto é, particular, específica e não universal. Como seria possível que uma filosofia preocupada com a generalidade universal da experiência da consciência pudesse ser pensada no interior específico da particularidade de uma psicologia? Na particularidade de uma clínica, por exemplo. Talvez, senhores, exatamente pelo impasse e não pela sua possível solução, pela ambiguidade e não pela clareza e distinção, que se chegue a uma posição sobre a natureza dessa relação. Ambiguidade, impasse, aporia. Guardemos esses termos. Seria possível, diante de problemas como esse e de muitos outros que estão ligados a essa problemática, apontar como diversos textos do professor Nelson se situam diante da herança russeliana através de Merleau-Ponty em direção à encarnação de uma experiência total, concretamente vivida. Porque assim, fabricam-se formas efetivas de escapar à máquina intencional que ainda é cogito, lançando suas teias ao mundo. Escapa-se em direção ao imbricamento dos corpos, numa presença que deixou de ser ego e seus atos para ser sensibilidade, compartilhando, primeiro, o complexo reino do comum. Nessa esteira, um rápido olhar à dissertação de mestrado do Nelson, O Visível e o Invisível em Psicoterapia, a filosofia de Merleau-Ponty penetrando a prática clínica, bem como trabalhos como Fala, Escuta e Campo Terapêutico em Psicanálise, mostrariam como podemos escapar de uma série de impasses herdados da fenomenologia quando de sua aplicação às psicologias. Mais do que isso, como é preciso muito cuidado no manejo da sistemática filosófica diante dos problemas de uma psicologia, aspecto que a obra de Nelson é primorosa em evidenciar. Sim, esta seria uma rota interessante. Contudo, assim como Russell se perguntava, e Kant antes dele, e Locke antes de Kant, afinal, o que existe nessa coisa chamada entendimento, consciência, ego, formulado nas tintas próprias à sedução filosófica? Antes da objetividade dos conteúdos, o que constitui aquilo que captura conteúdos? Antes das vivências, o que doa sentido às vivências? Antes da coisa pensada, como funciona a máquina que pensa? Ora, assim como Russell e muitos outros queriam desbravar a caixa da alma humana para encontrar o universal, o nítido, o distinto, o igual a si mesmo, e para isso precisaram purificar o ser, o professor Nelson parece se guiar pela ideia de que dentro do labirinto do entendimento humano, junto aos minotauros do conceito que lá habitam, há algo que também assombra essas paredes de pedra e fazem pesadelos aos filósofos. Há um outro onde se supunha apenas eu. Este fio de Ariadne assustador
pelo seu mistério. Poderíamos certamente acompanhar o uso que Nelson faz da filosofia de Merleau-Ponty, sobretudo suas reflexões sobre corporalidade, a carne, sensibilidade e como ele as mobiliza transformando-as para pensar o universo psicanalítico. Mas o que eu gostaria de indicar neste dia é algo que subjaza este uso, algo que talvez seja o espírito desta carne exposta. E certamente esse espírito não é regressão ao velho Geist. Eu dizia acima que Husserl sabia estar fundando uma nova trilha. Dizia também que havia uma tensão profunda entre as psicologias, entranhadas em algum nível de empirismo e generalidade das pretensões fenomenológicas. Eu dizia ainda que as tentativas de vasculhar a constituição mais fundamental da consciência precisava purificar o ego, e como Merleau-Ponty de Nelson devolve à carne seu constitutivo papel e se posiciona nesse impasse de uma consciência devorando mundos. Tudo isso estaria aí bem posto. Mas creio não errar muito na seguinte posição, né? E esse é o problema de falar de autores vivíssimos. Eles podem levantar e falar, nada a ver isso aí. Mas Levantar e embora. Levantar e embora. Creio não errar muito da seguinte posição. Por mais profunda e interessante que seja a trilha merleau-pontiana que o professor Nelson adota, há algo que a mim salta aos olhos antes desse uso. A descoberta de que o outro, aquilo que tanto as filosofias tentaram fagocitar, aquilo que a consciência tentou expulsar de seu labirinto, aquilo que não é exatamente aquilo, porque coisa já é maneira perigosa de se referir a ele, estamos falando do outro. O que a fenomenologia descobriu por trás da porta da consciência, mas que tentou rápido demais conquistar. Do outro que resiste à purificação do eu transcendental. Do outro que se tornou capaz de impedir o reino da clareza e da distinção do cogito. Todas as vezes que isso significou povoar o mundo de egos voadores, isolados e filosofantes. É porque Husserl concedeu a Merleau-Ponty uma intencionalidade. Este deu a Nelson a carne. E Nelson, não sem um companheiro luxuoso que entrará em breve nessa história, pensou tudo isso no interior do seu próprio campo de experiência. É que há resistência contra uma forma de aplicação da filosofia simplesmente. Seu próprio campo chamado consultório, espaço analítico. Porque Husserl, Kant, Locke, Merleau-Ponty purificam egos ou encarnam corpos em copresença no interior de seus gabinetes. Na plácida e tantas vezes gelada torre das atividades divinas, o distanciamento e solidão inerentes à filosofia. Mas Nelson situa-se no interjogo da herança fenomenológica e da psicologia, não desejando aplicar as astutas ideias filosóficas à psicologia, o que fabrica tantas vezes quimeras incompreensíveis, mas através da experiência psicanalítica em sua riqueza teórica irredutível. Aqui, a redução eidética não pode exatamente entrar. Pensa o encontro naquilo que ele tem, não de purificador da consciência e constitutivo das vivências, mas o que o encontro tem o poder, ao contrário, de desestabilizar, de criar impasse, de fabricar ambiguidades. Faltava, talvez, a carne de Merleau-Ponty virar experiência analítica. Faltava a fagocitose do ego virar inconsciente de uma escuta que não fagocita. Faltava deixar que o outro, encarnado nesse espaço chamado psicanálise, nesse lugar muito mais ambíguo que certo, em suma, quero dizer que o que parece fundamental no uso que Nelson faz de toda essa tradição é seu objetivo de dar carne às ideias, mas, sobretudo, de deixar o outro, o corpo do outro, em sua inerente concretude vivida junto com a minha, suspender a vigência alucinante do eu. Pois aqui, trata-se de um psicanalista que propõe que o outro, encarnado e diante de mim, não só ajuda a estruturar corporalmente a complexidade de todos os níveis de presença que habitamos, não só habita junto comigo a situação clínica desse campo comum, como é capaz de desalojar a estabilidade clara e distinta de mim mesmo. Isso não tem nada a ver com irracionalismo, como é evidente, negativas ao conceito e o trabalho organizador da experiência e da consciência. Mas é saber que se o ser se diz de muitos modos, eles podem se encontrar no momento em que se imbricam, sem se colonizar. Não parece surpreendente que Nelson, em certo momento de sua trajetória, tenha tomado como corpo de diálogo o lituano Levinas. Tratava-se, muito menos a risco aqui,
de enriquecer o ego de mais uma tábua de filosofemas e mais de encontrar um pensamento no qual a alteridade se tornou bem mais do que presença incômoda no labirinto da alma. Ele se tornou outro. Mas outro para um analista, uma experiência e um espaço que também Levinas só poderia visualizar de longe. Cito uma passagem de Nelson, aspas. Gostaria de insistir que venho defendendo a noção de intercorporeidade justamente por entender que ela nos remete à valorização de um plano existencial que não pode ser tematizado a partir da primazia das filosofias do sujeito e das representações e exige um inevitável encontro com a radical alteridade do outro. A problematização do surgimento do outro para mim e de sua possível presença como elemento constitutivo do mundo ao qual pertenço e, acima de tudo, como elemento constitutivo de mim mesmo, passa, portanto, a ganhar estatuto filosófico com esses desenvolvimentos fenomenológicos. Para que o outro possa ser reconhecido em sua radical alteridade, não posso instituí-lo por comparação, por analogia, nem por projeção ou introjeção. Tampouco por processos de fusão afetiva. Essas são todas formas que excluem a possibilidade do reconhecimento do outro em sua diferença, em geral, reduzindo o outro a mim mesmo, ou concebendo sua existência à minha imagem e semelhança. Fecha aspas. Fábio, Eu? lamento interromper a nossa Tempo? sessão filosófica. A gente está nos limites do tempo. Ok, falta só mais uma página e meia. Consigo? Olha, Dá ou não? Chegamos até aqui, né? Chegamos até aqui, é possível? Mas como Tá. talvez uma certa pressa. Tá bom. Levinas, que tanto fascina e confunde aqueles... E eu escrevi, hein? Se eu não tivesse escrito. Levinas, que tanto fascina e confunde aqueles que dele se aproximam, liga, no entanto, seus leitores pelo seu incansável desejo de afastar o outro. Entendamos bem, a revisão radical da filosofia presente em seus textos aponta para a necessidade do impedimento de domesticar o outro, de reconduzi-lo ao eu. Há mesmo em Levinas essa incansável e vertiginosa tarefa de mostrar, em certo sentido, que a violência filosófica começa com o poder da mente de tornar as experiências inteligíveis, de tornar tornar inteligível o outro. Parte da sedução filosófica reside nisso. Há 2000 anos, pelo espaço, disse Pascal, o universo me abarca e traga como um ponto. Pelo pensamento eu o abarco. E o outro... Estes todos diante de nós, mas tão iguais a nós e tão passíveis de serem compreendidos, vistos, assumidos, categorizados, a consciência e seus tentáculos. Este outro que rapidamente, então, é reconduzido à terra do mesmo. Na bela metáfora de Levinas, que Nelson cita e certamente não sem ecos em seu próprio pensamento, trata-se de opor Ulisses a Abraão. O primeiro, ontologia sangue puro, sai da terra natal, luta, enfrenta forças abissais, perfura olhares de gigantes, atravessa continentes e sai ileso à sedução das deusas. Ulisses, imiscuído no mundo de tantos outros, pode bem amarrar-se no mastro enquanto seus marinheiros operam o barco, ouvindo o canto das sereias, aquilo que poderia efetivamente lhe transformar. Ulisses sai íntegro, amarrado ao mastro, seguro de sua identidade astuta. Ulisses ouve o outro, mas se contém diante da possibilidade de qualquer transformação de si. Ele sai ao mundo, mas volta a Ítaca, pleno, seguro, ele mesmo. O retorno do eu à sua casa e a domesticação do mundo ao seu próprio círculo. Oposto a Ulisses resta Abraão. Estou acabando mesmo. Oposto a Ulisses resta Abraão, diz Levinas e diz Nelson, de dentro do campo comum da situação analítica. Abraão é a metafísica alçada à dignidade. O velho que sai de casa, busca na tormenta nova pátria, também viaja, também segue a terra que eu te indicar, como Deus teria lhe dito. Abraão sabe que jamais retornará à terra de partida. Aqui, o eu não se imuniza à tormenta, sabe que, em certo sentido, jamais há volta. Levinas, herdeiro de coisas parecidas desde o ponto em que começamos, aparece na pena de Nelson da seguinte maneira. Procuro destacar no percurso filosófico de Emmanuel Levinas as relações entre ética e alteridade, considerando sua importância para os estudos psicológicos da constituição subjetiva e das relações intersubjetivas. Fecha aspas. Eu diria, há aí mais do que parece na pena de Nelson e que nos deixa notar pela carne e sua intercorporeidade, pela consciência que sabe que o outro é parte de sua própria definição, há algo da posição de um analista que teria mergulhado numa modificação profunda da epopeia
junto com as sereias, que sabe que onde se elimina a ambiguidade e o equívoco, elimina-se junto a possibilidade de estar com o outro, aberto àquilo que ele, precedente ao eu, pode necessitar, mesmo que ele não saiba. Porque há um jeito de não engolir o outro e ainda assim estar ali com ele. Cito Nelson. Há muito tempo venho pensando no fato de que ser analista é oferecer o seu corpo em sacrifício para o outro. É colocar o seu corpo, deixá-lo ali para o outro, dispor-se a um contato e a uma presença. É abrir espaço de acolhimento, é se oferecer no polo oposto da defesa paranoide, enquanto atitude psíquica. No fundo, quando me refiro a corpos em sacrifício, penso basicamente em uma necessária disponibilidade do analista para ser usado ou influenciado pelo paciente. É que a tentação filosófica e sua sedução, algo irresistível, tende inevitavelmente a engolir as coisas. Por isso, o professor Nelson tenha se banhado nessas águas, mas dentro das réveres de sua poltrona, ligada a uma situação tanto mais rica quanto menos dedicada a extirpar incertezas. Não parece ao acaso que o corpo e os desafios próprios que ele traz às epistemologias tenha sido aqui sua forma de se relacionar com a tradição. É porque nele, com elas, as carnes que nos co-constituem, não só fechamos a porta da transcendência absoluta do ego, como podemos habitar vividamente esse espaço onde eu e outro, se jamais simétricos e equivalentes, compartilham juntos a possibilidade de ser. Descartes se torce no túmulo. Ainda agora lembro-me de tantas aulas do Nelson nas quais eu e minha tábua de conceitos finos éramos relativizados por falas que impediam os tentáculos necessários da fixidez e desmanchavam as posições muito soberbas sobre como se deveria operar na tal situação clínica. Este, talvez, seja um dos substratos de uma forma de compreender um dos fios do pensamento de Nelson. A inquietude pelo outro naquilo que outro haverá de retumbar sobre mim. Mas sobre meu corpo, minha physis. Ora, desde os gregos a tal physis, um dos princípios de inteligibilidade do todo. Que lá, vejam só, tantas vezes era matéria, sensibilidade, que turvava identidades absolutas. Estamos às voltas, então, com um pensador da psicanálise que, encarnando ideias, devolve ao corpo seu poder criativo e constitutivo. Visitando epistemologias, preocupa-se menos com a condição de possibilidade do que com o processo de ligar eu e mundo, que, sendo clínico e ciente do sacrifício próprio desse lugar, faz a sedução filosófica não forjar uma psicanálise fenomenológica, mas ser confrontada ela mesma com seu outro. Último parágrafo, Amanda. O modo como Nelson transita nesses textos é uma excelente maneira, penso eu, de retomar uma importantíssima questão, inclusive que ele ajuda competentemente a iluminar. A era pós-escolas da psicanálise, outra coisa não é, em núcleo, senão uma psicanálise aberta ao outro de si mesma. Mas há, na pena de um analista que transita pela fenomenologia, por Ponty, por Levinas e por tantos outros pelos quais já trocamos muitas conversas de corredor, há nesta pena também um manejo pós-escolas da própria participação da filosofia na forma como nos servimos dela. Filosofia esta que tanto gosta de incinerar o coleguinha do corredor ao lado. Onde estava, eu perguntava no início, a fenomenologia nessas psicologias? Não faço a mais remota ideia. Mas neste analista que aqui nos reúne hoje, está, por exemplo, aqui. Cito: entendo que se evidencia tanto na epoqué como na técnica de atenção igualmente flutuante, é o retirar-se de um plano de julgamentos e determinações pré-estabelecidos para poder deixar-se fluir pelos meandros próprios e presentes de uma dada situação. Fecho aspas. A abertura ao outro, a carne do outro, a porosidade do outro, numa mistura única na relação terapêutica, na relação docente, nas relações do próprio processo de pensamento de um pesquisador da clínica e seus poderosos impasses. Não ser seduzido pela filosofia é manter-se aberto a ela, poroso a ela, sem distanciar-se muito dos fenômenos. Finalizo, senhores. Algo precário a tudo que se poderia daqui brotar. Arrisco ainda assim. Alguma coisa entre o eu e o outro. Talvez aqui resida parte da potência analítica e terapêutica de um pensamento. O caminho de Ulisses e não a chegada. Certamente reside aqui também parte importante do pensamento de Nelson. Muito obrigado.
Pessoal, não é fácil colocar limites para a mesa, a vontade de conversar por bastante tempo. Mas temos aqui ainda mais ou menos meia hora. E a proposta é diálogo. Então, o microfone está aberto para quem quiser trazer perguntas, reflexões, comentários e também entre os participantes da mesa, para quem ainda tiver novas perguntas ou reflexões para colocar. Alô? Sim. Bom, queria agradecer muito a organização do evento, né? Para mim está sendo bastante importante estar aqui. É um reencontro com colegas que eu tive na pós-graduação. O professor Nelson foi meu professor também na graduação, no primeiro ano, e depois em disciplinas de pós-graduação. E eu reconheço, né, nas palavras aqui dos colegas, muito dessa generosidade do Nelson e também, digamos, reconheço as noções, né, as noções que foram trazidas, a noção, por exemplo, estamos às voltas com o tema da ficção na escrita do caso clínico, a questão da dimensão da responsabilidade da alteridade, né? E aí, então me animei bastante, né? Me fez reviver, relembrar momentos de bastante instigantes para mim. Então, eu queria só realmente fazer um comentário, agradecer à mesa, agradecer ao Nelson, né? Depois nos tornamos colegas aqui em disciplinas. Eu fui estudar, e também acho que eu queria destacar isso, né? Que, sem dúvidas, o Nelson tem um trabalho que contribui enormemente para a psicanálise, mas não só, né? Eu não segui o caminho da psicanálise, mas tenho o Nelson como uma grande referência também nas minhas pesquisas e nos meus trabalhos, né? E acho que é importante que o Instituto de Psicologia possa reconhecer isso, né? Que apesar dos divisionismos que a gente eventualmente, ou das diferenças que a gente tenha, na verdade é a possibilidade do diálogo e do encontro uns com os outros que nos torna ricos e que nos permite avançar, né? Então, deixo aqui um grande abraço para o Nelson, espero que a gente continue se encontrando muito pela frente, tá bom? E sucesso aí para os seus orientandos, né, que tenham suas trajetórias também avançando a partir do exemplo, do grande exemplo que o Nelson foi e continua sendo para a gente. Um abraço. Alguém? Perguntas? Então vou eu. Eu vou lançar uma pergunta para cada um aqui por caminhos diferentes. Esse cara aqui é filósofo, acho que como vocês conseguiram perceber, formado em filosofia. Fala isso. E o André com consultório aí, né, com uma vasta experiência. Então, e a mesa acho que tem esse tema da filosofia, ele é, né, predominante aqui. E você falou bastante aí das seduções da filosofia. E como a gente, né, se perde e tudo mais. E por outro lado, me lembro muito de uma fala do Nelson. Tanto ela parecia que era pensar a filosofia como uma vacina para a psicanálise. Então, assim, o psicanalista que não vai estudar filosofia também costuma perder os pés, né? Tirar os pés do chão excessivamente. A filosofia tem uma função gigantesca. Então, queria lançar essa pergunta para ambos. Você, do ponto de vista do filósofo, pensar aí o alcance dela para a psicanálise e para o André ao contrário, né? Como psicanalista pensar a filosofia. Eu sei que é uma pergunta gigantesca, mas eu queria um comentário só. Quem começa? Pode ir, estou pensando aí. Bom, eu nunca tive nenhuma pretensão, né, de uma formação filosófica, embora durante a graduação tenha sido fisgado pela fenomenologia, primeiro no contato com o Nelson, depois estudei também com o José Moura, depois com o professor Moura da filosofia, né, fui estudar um pouco ali também. E na verdade, eu nunca soube muito bem o que fazer com a filosofia, né? Só por
menção aqui também, eu, desde a graduação, também tive um contato mais sistemático com o pensamento chinês, principalmente, né, com algum aspecto disso. Mas, assim, do ponto de vista do que eu queria fazer, eu tinha bem claro para mim que eu né, tinha me interessado ali pela psicanálise já na graduação, e isso seguiu. Agora, não só a filosofia, né, mas outras interlocuções sempre foram para mim fundamentais, talvez como uma reserva, né, para pegar também uma ideia que o Luiz Cláudio propõe, né, de implicação em reserva, é como uma reserva para aquilo que eu fazia. Eu sempre tive com o pé um pouco em outros campos, em outras áreas. Antes da graduação de psicologia, enfim, eu tenho uma família de matemáticos e técnicos e engenheiro de computação, né? Então, a princípio eu ia prestar matemática, né? E num ano antes da FUVEST, enfim, né, tive um momento significativo, né, uma cesura também nesse sentido, e foi muito importante, muito significativo, e continuei gostando muito da matemática e a filosofia, e depois um pouco o pensamento da filosofia chinesa, pensamento japonês também. Essas coisas, para mim, elas sempre me alimentaram, acho que nesse sentido, né, de eu me sentir livre, né? Livre para poder me tornar um psicanalista, e eu acho que não à toa eu me aproximei também do grupo do próprio Nelson e do Luiz Cláudio, do grupo de pensamento clínico, né? É um grupo enfim, né, não institucional, aberto, com pessoas de vários estados e instituições muito distintas, dentro do pensamento do André Green, né, da proposta dele de reconhecimento do movimento da psicanálise como um movimento pós-escolas, mais contemporaneamente, né? Então, acho que essa circulação ela é vital. É uma coisa que o João Freise também fala bastante. Não basta ser psicanalista, né? Um especialista em psicanálise. Pode ser que baste para algumas coisas, mas não para ser psicanalista, né? Então, enfim, para mim, e depois, com o tempo, a filosofia ela foi sendo substituída nos meus interesses pela questão da literatura, né? E sigo até hoje pela história, né? Pela história do movimento psicanalítico, pelas interfaces, né? Eu acho que né? Hoje eu moro no Rio, né? Também nunca imaginei que fosse morar no Rio de Janeiro, são contingências da vida. Mas tudo para mim é muito valioso nesse sentido, né? Das interlocuções, daquilo que nem sempre, claro, isso é facilitado no meio acadêmico, existe toda uma dificuldade, enfim, né? Por conta, acho que foi mencionado aqui, né? Dos questões de campos, departamentos, o Danilo acho que frisou isso também de uma maneira muito feliz. Então, é um pouco esse exercício contínuo, né, num certo desassossego intelectual, né, de formação. É isso. Quanto tempo? Tá. Ixi. Sobre o olhar de qual filósofo? Moderação epicurista? Ok. Vitor, vacina, a palavra vacina é excelente, né, para pensar filosofia e psicanálise. Primeira coisa que eu diria sobre essa relação
Depende da dosagem. Desde a medicina grega, né? Fármacon. O que adoece é o que cura. Depende de um limite muito difícil de ser estabelecido. Mas então eu pensaria a noção de vacina é excelente. Ela é uma vacina no sentido de que previne alguns problemas, né? Ou determinadas posturas, mas sem ela também onde a gente cai, né? Então, vacina, eu pensaria te responder em relação a limite, que é um tema interessante. A segunda coisa é o encontro da filosofia com o universo psicanalítico oferece, na minha vivência e interpretação, um problema muito particular, que é o seguinte: eu venho lá dos corredores de cima da FEFELESH, né? E lá a obra freudiana é praticamente ausente. O Lacan tem muito mais força, Vladimir, Safat, um cara especializado lá nisso, tem alguns cursos. Mas o Freud propriamente, quando tinha uma matéria que caía o Freud lá, era ele no meio de outras coisas muito bizarríssimas, eu ia lá porque eu já tinha interesse absurdo no psicanálise freudiana, né? É muito fascinante, porque era o seguinte: 6 horas de aula, uma aula bem gostosa, tranquila, leve, que você saía feliz, né? Chegava no texto do Freud, os professores começavam a fazer assim: vocês acham que isso é uma ontologia? A metade da sala, não. O outro, claro que sim. Aí a gente ficava 2 horas vendo se o Freud tinha uma ontologia ou não. Aí na próxima aula era: isso aqui não parece a dialética do Hegel? Era meia hora e eu pensava: algo está errado, né? Algo está errado. E por que está errado? Eu penso, enquanto você falava, eu associei um excerto do Bolas, quando ele fala no momento freudiano. Tem uma passagem bonita, acho legal, ele fala: ainda hoje a psicanálise é composta de muitas pessoas que vêm da ciência social, literatura, poesia, e vira-se psicanalista, né? Talvez isso explique a riqueza constitutiva das distinções de pessoas formadas no mesmo lugar, né? Formadas no mesmo lugar. Então a psicanálise está aberta desde o seu nascimento a essa confluência, né? Às vezes menos, às vezes mais, sem entrar nas questões institucionais. Mas quando esse outro que vai virar analista vem da filosofia, eu acho que ele vem com uma sedução perigosa, que é a tentativa de pensar nos mesmos termos filosóficos aquilo que não é propriamente filosofia. Às vezes isso dá frutos interessantes, né? Às vezes isso gera seduções fagocitadoras. E é curioso como o meu bode com essas tentativas de vínculo da psicanálise com a filosofia descuidam talvez do limite. E, portanto, é um trabalho muito interessante para tentar mostrar como Freud, na verdade, nasceu no Nietzsche. Portanto, Schopenhauer e Nietzsche estava tudo lá. Ou o contrário, não tem filosofia nenhuma. O Freud tirou aquilo do espírito absoluto dele próprio, portanto é uma coisa... O limite é delicado. Eu gosto dessa ideia do Bolas de que a gente vem com a nossa experiência e se torna analista. E, portanto, eu acho que há cuidados necessários com esse limite para não obliterar o que não é uma discussão ontológica, né? Participamos de uma discussão recente sobre esse tema, né? O que não é uma preocupação do Freud, o que não é uma preocupação da psicanálise, pensar o consultório nas categorias da epistemologia aristotélica, eu acho isso pouco produtivo. Mas, se um sujeito vem da filosofia, por que não aquele excerto do Epicuro, da página tal, não pode ressoar no que ele está ouvindo e de alguma forma participar de alguma coisa que acontece ali, porque ela estaria fechada ao outro filosófico? Esse é um outro limite interessante que eu acho que dá para a gente, que acho que tem conversa, né? Eu acho que, respondendo para a gente, né? Amanda pediu moderação. Eu sei dos perigos da ideia de ecletismo nas psicologias, como talvez em qualquer área, né? Ao querer compatibilizar o incompatível, você não fabrica acordos de pensamento eficazes. Você desfoca e distorce na tentativa de aglutinar e de juntar. E, portanto, né, eu sou hegeliano e schopenhaueriano. Você não é nada, né? Alguma coisa aconteceu ali no meio. Mas há um modo de trabalhar com ecletismo que não é este modo. E é um modo 2 pés numa canoinha, em que você nem se estabiliza muito em um lado nem no outro e permite que as tensões dessas áreas fabriquem alguma coisa nova. Eu penso que os melhores trabalhos, e o Brasil é referência em algumas coisas de filosofia da psicanálise, né? Tem textos muito poderosos nisso e sempre foi essa tentativa, né? Nunca... Então, vacina, dosagem. Não vamos ser anti-vacina, né? Por favor. Então, é isso. Bom dia, sou aluno do 4º ano. Queria só primeiro fazer um agradecimento, né? Porque a gente entrou aqui no USP no ano da pandemia, né? Eu entrei em 21, né? E
a nossa disciplina de HF, que a gente chama aqui, foi feita num contexto de muito medo, né? Porque a gente teve você deve lembrar, ali para março e abril, uma revigoração da pandemia, né? Todo o processo da não vacina, né? No Brasil. Então, não era só a filosofia que estava ameaçada, né? E eu fiz essa disciplina no primeiro ano com perda de parentes, de amigos, né? E essa disciplina que acontecia na sexta-feira, ela era um momento muito específico da minha entrada no Instituto. Porque era sempre o mesmo ritual. O Nelson falava por 50 minutos, 1 hora, e religiosamente abria espaço para pequenos grupos discutirem os textos. Eu ficava com uma sensação desconfortável, porque eu queria ouvir ele mais 1 hora, né? E ficava meio bravo de ter grupo depois, com meus colegas. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava numa situação em que eu não conhecia os meus colegas. Eu só vim conhecer meus colegas, o outro, né, dos meus amigos, dos meus companheiros aqui de curso, só no ano seguinte, né? E muitas vezes as aulas eram feitas com as câmeras fechadas, né? E eu me lembro que esses pequenos grupos que aconteciam na sexta-feira, me parece que foram a minha recepção mais forte em relação a estar na psicologia, né? A existência dessa disciplina de nos fazer encontrar. Isso é uma primeira coisa, né? Mas também tem o fato que, mais ou menos já para maio, a gente teve uma avaliação da disciplina. E foi a primeira vez em que eu vi todos os rostos dos meus colegas, né? Que muita gente ficava com vergonha, não colocava o rosto ali. E eu conheci muitos dos meus colegas que vão se formar comigo ano que vem, por conta da sua disciplina, Nelson. Acho que não é pouca coisa, dado o que foi debatido aqui, né? Então, eu queria agradecer você por isso, né? Por ter me apresentado ao Instituto, me apresentado aos meus futuros colegas. E queria colocar uma questão para a mesa, que embora você tenha falado, né, que na FEFELESH tentou enquadrar a psicanálise, né, seja para busca de uma ontologia ou articular com a dialética de Hegel especificamente, né? Eu queria que vocês pudessem comentar se a prática clínica não inevitavelmente coloca a questão de voltar às coisas mesmas, né, no sentido rigorosamente dialético, né, no sentido de restabelecer uma tradição da dialética que não vem necessariamente de Heráclito, que não se converte numa polarização ou num pensamento binário, mas tentar reconvocar na filosofia clássica dos diálogos de Platão, por exemplo, né, essa vocação mais profunda do que seria a dialética, e não pensar meramente um processo mecânico em que às vezes a tese e síntese, a tese e a antítese vai gerar um futuro previsível de uma síntese, né? Mas sim um diálogo que é perturbado pela instabilidade, como vocês bem falaram, né? Então, acho que tentar talvez reconvocar uma forma da dialética que foi esquecida talvez por tantos séculos e que nos prejudica diariamente na total falta de diálogo que nós temos para exercer nossas vidas, né, nos encontrar, mas que a psicanálise me parece, cada vez que eu fecho a porta do SEIP para atender alguém, eu me sinto nessa volta para uma relação efetiva de um diálogo verdadeiro, né? Então, até que ponto a prática clínica não restabelece esse princípio dialógico da filosofia que está apagado até agora? Foi ele que perguntou, hein? Bem, brevíssimos comentários. A gente poderia ir, acho que muito longe. É uma belíssima questão. E eu me debato com ela há bastante tempo, né? Recentemente, eu defendi o doutorado Filosofia e Psicanálise. E o Hegel foi uma parte bem importante dessa trajetória. Para ser muito breve, para dar espaço aos meus colegas, se quiserem complementar, né? Eu diria que
A grande questão é a gente, nesse ponto, te dando completa razão sobre um certo sentido, qual dialética, né? Porque elas são várias. Existem muitas possibilidades de pensar o que é a dialética. Aqui você aponta uma dialética que retorna à sua origem dialógica, talvez seja a que mais interesse ao que você falou, que foi muito interessante. Porque eu me lembro do Hippolyte, colega do Lacan, lá trocando ideia com ele, em muitos momentos falta ao Freud uma dialética. Se a gente conseguir enxertar essa filosofia nesse pensamento, ele vai funcionar. Não deu muito certo, né? Porque há um modelo próprio da tal dialética, sobretudo uma que vai derivar da construção do Hegel ali na fenomenologia do espírito, na introdução, que é paradigmático. A dialética como um movimento processual em que os contrários se identificam, enrubam, caminham, processam, conflitam e tal. Mas o Hegel tem uma visada, ao menos nessa dialética fenomenológica, ele tem uma visada à identidade do final do processo. Isso é um labirinto, tem uma biblioteca sobre isso, né? Mas há uma perspectiva de dialética em que o conflito, se parte fundamental do processo, ele caminhará para ser silenciado. Então interessa mais a perspectiva que reconcilia do que, como diz o próprio Hegel em outra obra, encara o negativo nos olhos e nele permanece. Então, tem uma grande luta nas interpretações da dialética hegeliana, inclusive hoje isso está extremamente atual. Mas o próprio Hegel reivindica uma dialética que nasce com tal Heráclito de Éfeso, né? O cara do rio. Você jamais entrará 2 vezes no mesmo rio. Cara parente do Hipócrates, o pai da medicina. Não por acaso, não por acaso. Tem uma coisa bem interessante nisso. Ali, o movimento dialógico, que vai ser sistematizado, talvez, nos diálogos platônicos, em que há um processo de constante movimento de um para o outro, em que eu te desafio a me responder e tento te conduzir a uma coisa que eu necessariamente não sei exatamente o resultado a qual a gente chega, e há um cocrescimento processual, essa tradição da dialética, eu penso que dê mais samba, dê mais jogo para a experiência ambígua, conflitiva e não identitária nesse sentido da clínica, né? De fato, fechar a porta do consultório e pensar, e agora? A tabuinha de conceitos é automaticamente fulminada, né? E se ela não for, tem algo errado, eu acho. Tem alguma coisa esquisita. Então, nesse sentido, por que não? Por que não? O Freud não é um autor dialético nesse sentido, né? Ele é muito corajoso, né, nessa questão de os textos em que ele deixa explicitamente claro as suas profundas dúvidas sobre o que ele está fazendo, né? É um momento glorioso o texto dele, né? Uma construção infernal, daí fala assim, não sei se eu acredito nisso que eu estou escrevendo aqui, vamos ver onde vai. Muita coragem, típica de um movimento que está se colocando o tempo inteiro contra si próprio, imaginando um leitor imaginário ou não. Essa dialética, para a clínica, para a construção da teoria, talvez, eu acho formidável. Acho que a gente tem jogo. As dialéticas de herança marxista, talvez, do Capital, dão um pouco mais de trabalho, né? A hegeliana, como tudo no Hegel, tem para tudo que é gosto, né? Mas é uma bela colocação. Acho que faz todo sentido para mim recuperar a questão dialógica da experiência de estar com o outro, né? É isso. Quer falar, Vitor? Eu só ia fazer um breve comentário. Primeiro, dizer que eu concordo com o que você está falando, agradecer a pergunta e acho que cabe muito. Mas também, só juntando com a outra questão lá que a gente estava falando da vacina, que eu acho que a psicanálise ela é uma prática em transformação. Eu tenho uma argumentação pessoal que a ontologia dela é um processo, né? Ela é algo que se distancia de qualquer metafísica da substância, se você parar para pensar, mas ela também corre riscos, né? Como qualquer outra prática no mundo de hoje, de ser cooptada, de ser abocanhada, da gente começar a se tornar influencer, da gente começar a viver a religião da inteligência artificial, de ficar excessivamente elitista. Nós temos esses riscos todos, então eu vejo mesmo que a psicanálise ela precisa sempre estar atenta ao poder da religião que ela pode se tornar. E eu acho que nisso agradeço muito profundamente ao Nelson mesmo, porque de todos os professores que eu fui conhecendo, e conheci professores fantásticos na universidade brasileira, né? Dei uma transitada. Ele, de fato, para mim, está nesse equilíbrio, que soube estudar filosofia sem cair na sedução e sabe manejar a psicanálise sem cair também na religião, que isso me perturba muito, né? Então, é possível, sim, esse movimento do encontro na análise, mas também é possível ela se perder. Eu acho que cabe a nós, no momento,
tá ciente disso, né? Não vai vir de outro lugar, não vai vir da obra do Freud, não vai. A psicanálise ela é feita aqui, hoje, por nós. Então, meu comentário é esse. Eu gostaria de só acrescentar talvez um outro aspecto. Na tua pergunta me fez lembrar até um tema que o Nelson trabalha, né, no texto sobre as matrizes da intersubjetividade. O Luiz Cláudio retoma uma ideia de uma dialética sem síntese do Merleau-Ponty, ou ainda, né, uma lógica da suplementaridade do Derrida. Mas que está dentro, né, eu acho que dessa temática, de um problema de pensamento. Só que tem uma nuance aí, né? A ideia de suplementaridade, ou seja, de alguma coisa que não chega numa resolução bem acabada ou que se finaliza, né? Mas sempre há excessos. Eu acho que a coisa talvez vá mais por aí, porque eu tenho a impressão que tua pergunta ela aponta para uma problemática que é um sentimento de muita gente, né? Um desejo de reparação por conta de uma experiência muito traumática que a gente viveu coletivamente. Então, nesse sentido da experiência do traumático, eu acho que a resposta ela vem menos como um problema de conhecimento e talvez mais como uma espécie de reparação digamos, né, do desamparo pós-traumático e dos seus efeitos, daquilo que silencia, né, o que cria buracos nas possibilidades de pensar e de estar com o outro, né? Então tem uma dimensão de violência que me parece que o endereçamento a ela virá ou precisa vir, né, de alguma maneira, no manejo, né, no acolhimento, nas reparações que elas se dão antes de ser, né, antes de sequer cogitar a possibilidade de retomar a conversa, mas de retomar as possibilidades de convívio. Eu acho que isso, enfim, né, claro, é uma problemática que está aquém da questão do pensamento, mas também não se dissocia totalmente dela, porque é o pensamento que a gente tem também, né, para poder tentar, enfim, né, pensar, chegar em algum lugar. Mas, enfim, né, eu acho que a tua pergunta me fez pensar um pouco numa necessidade, uma vontade de recuperar algo que vem sendo, né, foi e continua sendo muito traumático, né? Gente, então tá no horário de encerrar essa primeira mesa. A gente retorna 1h30, a segunda das 3 mesas de hoje. Para encerrar, eu vou talvez fazer uma observação para deixar a gente pensando nesse intervalo de algo que foi falado aqui, mas também foi vivido. Acho que o André já trouxe isso na primeira fala dele e apareceu nas outras, que é desse encontro com o outro no pensar os pensamentos do outro. Que ler um autor é se dispor a encontrar os pensamentos dele, se deixar pensar os pensamentos dele. Acho que aí depois o Zé falou pelas bocas do Vitor e todos nós falamos as palavras do Nelson aqui também. E desse outro que é um pouco traumático, talvez, mas muito constitutivo. E que as palavras do Nelson viraram nossas com o tempo também. Então, vejo vocês hoje à tarde.